Fazer aqui a gravação. Nós estamos gravando, então. Iniciou a gravação. O que aconteceu? Muito bem, nós começamos aqui orando, né? Mas você que está em casa, eu quero fazer uma oração breve também para a gente iniciar. Então, querido Deus, agora que nós vamos estudar a Sua palavra, que o Seu Santo Espírito nos ajude a entender o que vamos estudar, meu Pai. Que o Senhor se faça presente em nosso meio. Sabemos que o Senhor ama especialmente a cada um de nós. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor é o nosso Criador. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender melhor o Senhor nesse tema que é um tema difícil muitas vezes para a gente digerir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, vou compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me falam se vocês estão vendo aí a minha tela, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, né? Beleza, então vamos começar. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, vamos dizer assim. Muitas pessoas têm dúvida em relação a esse tema. Que tema que é esse? Jesus e a restauração do bem, né? Em outras palavras, né? Se nós cremos um Deus bom, um Deus como nós falamos no estudo passado, né? Um Deus de amor, que nos ama, que nos criou, que provou o seu amor morrendo por nós. Por que esse Deus ele permite o mal, né? Veja que eu não preciso ficar me demorando aqui em desenhar situações para vocês aqui entenderem o mal, porque todos aqui sabem o que é isso, todos aqui sabem o mundo que a gente vive. É só ligar a TV em alguns canais, agora mesmo vai estar falando sobre um monte de desgraça que acontece todos os dias, certo? Então, não é nada novo para a gente, muito pelo contrário. A gente tem até dificuldade de imaginar um mundo que não tenha isso. Um mundo sem pecado, um mundo sem sofrimento, um mundo onde as pessoas não se matem, um mundo onde as pessoas não roubem, enfim. Né? E é interessante a gente entender o seguinte, né? Deus, ele nos criou o quê? Livres. Então, quando Deus foi criar o Nicolas, quando Deus foi criar a Simone, quando Deus foi criar o Júnior, a minha, cada um de nós aqui, ele nos criou livres, né? O Nicolas, você tem cachorro, gato? Sim, Tem? sim. O Júnior tinha também, né? Mas aí eu vou fazer vou adaptar o exemplo, né? Ô, Nicolas, imagina que eu trago para você um cachorro que veio lá do Japão, que ele não dá trabalho, ele não faz cocô, mas é igual um cachorro. Ele late, ele aprende, ele é um cachorro robô, né? Você gostaria de trocar o seu cachorro por esse cachorro robô? Por que não? Se é a mesma coisa, é igualzinho o seu. Porque cria desde pequeno e tem dó e tem amor por ele. Isso, verdade, concordo, boa resposta. Agora, imagine, o Júnior é pai, né? O Júnior é meu cunhado, né? Ele é pai do meu sobrinho. Eu acho que eu não preciso nem perguntar se fizesse um Breno robô, ele ia querer trocar o filho dele pelo Breno robô. O que você acha, Júnior? Poxa, precisa nem perguntar. Precisa perguntar, né? Por quê? Na verdade, por que não tem graça ter um cachorro robô, né? Simples. O cachorro não tem poder de escolha, o robô não tem poder de escolha, né? E quem não tem poder de escolha também não pode amar, porque ele é sempre obrigado a fazer aquilo. Então, o que nos difere como ser humano? É que a gente tem o poder de escolha. Nós temos liberdade de escolha. A quem nós vamos seguir, o que nós vamos fazer. Então, se eu quiser, por exemplo, sair daqui da minha casa e roubar alguém na rua, eu posso fazer, não posso? Posso. Né? Porque eu tenho o poder de escolha. Claro que existem consequências, né? Mas o que isso tem a ver, né, com tudo isso? Nesse estudo, nós vamos entender melhor essa relação de amor de Deus e também o pecado. E por que Deus permite que certas situações elas continuem acontecendo. Veja que Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele está no céu, né? E ele vai voltar. Mas por que Jesus não acabou com o mal ainda? Essa
estudar hoje. Alguém se arrisca aí a dar um palpite? Por que existe mal ainda? Por que um Deus bom, ele permite maldade? Alguém se arrisca aí? Alguém tem algum palpite? O que vocês pensam aí sobre isso? De cada vez, tá? O que você pensa, Nicolas? Por que Deus ele permite o mal, sendo que ele é um Deus bom? Isso, né? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Você parou para pensar nisso já, Nicolas? Não, né? Olha eu colocando a pulguinha atrás dessa orelha, né? Mas a gente vai responder isso, né? Muito bem, vamos continuar aqui então. Deixa eu passar esse vídeo aqui. Muito bem. Tem uma parábola muito interessante que está lá em Mateus 13. Eu gostaria de ler com vocês o verso 24 ao 30. Mateus 13, o verso 24 ao 30. Deixa eu até pegar a Bíblia do Nicolas, que é a mesma que a minha. Aqui eu tenho a coleção de Bíblia, várias versões, mas essa aí que você tem, eu tenho uma da mesma versão. Mateus 13, verso 24 ao 30. Mais rápido. Na sua página, Nicolas, está na página 907. Mateus 13, 24 ao 30. Todo mundo achou aí? Tá. Sim. O verso 24, todo mundo achou. Vou ler aqui. Então, diz assim, ó. Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Verso 26. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? 28. Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Verso 29. O dono da casa respondeu: não, porque também com ele o trigo. Porque ao separar o joio, vocês podem arrancar também com ele o trigo. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, essa parábola é muito interessante porque, explicando ela aqui agora, né? Só para a gente entender melhor, ela diz assim que um homem, ele tinha um campo, e aí ele semeou boa semente, que era semente de trigo, né? Para quem não sabe, o trigo era o alimento mais usado nos dias de Jesus, até hoje, né? A gente usa muito produto de trigo, farinha de trigo. Então, naquela época também. Então, era a principal fonte de alimentação das pessoas, né? E aí, o joio, para quem não sabe, ele é bem parecido com o trigo, é praticamente igual. E o joio, ele é tão parecido que você não consegue distinguir o que é trigo e o que é joio antes que eles estejam maduros. Então, você só vai saber o que é trigo e o que é joio quando está maduro, né? E Jesus estava falando isso para pessoas que sabiam o que era trigo, o que era joio. Quem é da roça, talvez vai saber o que eu estou falando aqui. Joio, trigo, já viu como é o joio, é bem parecido. E aí,
foram lá e semearam essas pessoas o trigo. Só que veio um inimigo dele e ele foi lá e jogou semente de joio. Por quê? O joio é uma erva daninha, né? Ela não serve para nada, pelo contrário, ela atrapalha o trigo, né? E aí, quando eles perceberam que tinha joio, aí olha só, eles perguntam para o dono da lavoura, né? Ele falou assim: olha, tem joio, você quer que a gente tire? Ele falou: não, porque se vocês tirarem, vocês podem confundir o que é joio e o que é trigo, né? Por que que Jesus ele propôs, ele ensinou essa parábola? Para nos ensinar que o povo de Deus existe o joio e o trigo, ou seja, existe a boa semente e a ruim. Mesmo entre os cristãos, existem aqueles que são fiéis a Deus e sinceros, e existem os hipócritas, os infiéis, né? Então, é bem interessante esse conceito aqui. Guarda ele, para daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Essa parábola ela ensina que por mais que uma pessoa ela possa viver uma vida aparentemente perfeita aos olhos de todos, Deus conhece quem realmente ela é. Deus sabe o que ela faz. Tem coisas que a gente pode fazer no oculto, falar, essa aqui eu vou dar uma roubada aqui, mas ninguém vai ver, né? Mas Deus sabe, né? Então, somente no tempo da colheita que é arrancado. E nós vamos falar disso. O tempo da colheita aqui representa a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, nós vamos saber de fato quem é quem, né? Agora, por enquanto, é só uma suposição, né? Por exemplo, posso estar aqui estudando a Bíblia com vocês, a gente está junto aqui, mas posso ter uma vida toda errada e vocês nem sabem, né? Então, pode acontecer. Depois eu pego. E nós já falamos disso, né? Da parábola do joio. E agora nós vamos entender um pouco aonde o mal começou, né? Será que o mal começou na terra, no céu, no jardim do Éden? Essa é uma boa pergunta, né? O que é o mal, na verdade? Aonde ele começou? Então, nós vamos lá no último livro da Bíblia, que é lá em Apocalipse, capítulo 12, o verso 7. Apocalipse 12, o verso 7 a 10. Vocês vão ver, eu vou pegar uma garrafa. Muito bem. Último livro da Bíblia, página 1167. Apocalipse 12, o verso 7 ao 10. Alguém pode ler esse texto para gente? Posso ler? Pode? Mas deixa eu ver se está certinho aqui. 12, 7 ao 10, isso mesmo. Depois que houve a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos, mas o dragão foi vencido. E por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Isso. Então eu vi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite, foi jogado fora do céu. Muito bem. Pode parar aí. Então, veja bem. Aí nós estamos vendo
uma cena que ela redunda aí aonde nem existia terra ainda, né? Provavelmente. Então isso foi lá no céu. Interessante que o mal, ele nasceu, né, no coração de um anjo. Nós vamos falar mais disso, né? O mal, ele começou no céu, né? E começou aonde? No coração do anjo que se chamava Lúcifer. Lúcifer, na verdade, ele era o primeiro, ele o chefe dos anjos, né? Olha que interessante. Vocês já viram falar na Bíblia do anjo Gabriel? Você deve ter ouvido falar, né? O anjo Gabriel, ele, por exemplo, quando Jesus nasceu, ia nascer, na verdade, e ele foi avisar Maria que ela seria a mãe de Jesus, do Messias, foi o Gabriel que foi dar a mensagem, né? Também, quando Gabriel ele foi falar com o Zacarias, que era o pai, seria o pai de João Batista, né? E também, se você vai lá no Antigo Testamento, a gente vê Daniel, ele recebe visões, e quem explica as visões, algumas delas é o anjo Gabriel. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses são eventos muito importantes, né? Que afetaram a história. E quem foi o Gabriel, né? Porque o Gabriel, esse anjo Gabriel, ele ficou no lugar de Lúcifer, como o primeiro, o chefe dos anjos, o líder dos anjos, né? Então, veja bem, o mal, ele nasceu no coração de um anjo que era perfeito. E ele começou no céu. É interessante que algumas pessoas dizem assim, olha, essa batalha que houve no céu, Miguel é um nome para Cristo, né? E ela vem de uma palavra hebraica, acho que é hebraica, Micael. É hebraico, Micael, que significa quem é como Deus, né? Então, Miguel, ele é Cristo. E aí, o que acontece? Esse Miguel, ele batalha contra, né, o dragão, que é Satanás, que é a serpente, né? Tudo isso fazendo alusão a quê? A Eva lá que foi enganada pela serpente, né? A antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, né? Então são nomes diferentes que ele tem, que ele ganhou, né? Depois que cometeu o pecado. Mas o mais interessante é ver que provavelmente foi uma briga mesmo, né? Talvez tenha sido até físico o negócio, né? Tão feio que foi. E ele teve que ser expulso do céu. Então o mal começou aonde? No céu, né? O mal não começou na terra e nem no jardim do Éden. Ele começou no céu. A próxima pergunta, né? Já falei aqui, né? Soltei um spoiler, mas é muito bom de ter na Bíblia. Quem originou o pecado? Vamos abrir então lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28 está. Ezequiel, no caso, ele está perto do finalzinho do Antigo Testamento, né? Ezequiel. Ezequiel 28. Então, vamos ler o 14 até o 17. Na sua Bíblia, Nicolas, está na página 795, tá? Ezequiel, capítulo 28, o verso 14 até o 17. Todo mundo achou aí? Só, Júnior? Achei. Boa. Alguém quer ler?
14, né? É, Isso, 14 até o 17, isso. Nossa, tá travando a voz. Tá travando? Melhorou agora? 14 ao? 14 ao 17. Ah, tá. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso. Por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplasse. Isso. Bem interessante esse texto, porque ele fala do quanto Lúcifer era o quê? Exaltado, né? Então, fala que ele andava no brilho das pedras. O verso 15 fala que ele era perfeito nos seus caminhos. Então, foi criado perfeito, né? Algumas pessoas até perguntam, né? Puxa vida, como é que um anjo perfeito, ele pecou, né? Então, veja que, presta atenção aqui. Não existe justificativa do pecado. O pecado, ele é algo ilógico. Porque se eu tentar justificar o pecado, deixa eu só pegar aqui o carregador. O computador está com fome. Se eu tentar justificar o pecado, colocar para ele, eu não vou encontrar, né? Por quê? Lúcifer, ele foi criado justo. Foi criado perfeito em todos os seus caminhos. Então, ele não tinha nenhum pecado. Ele não tinha nenhuma propensão ao pecado, né? A fazer o mal. Ele tinha a propensão ao quê? A fazer o bem. Ele estava ali. Interessante que esse anjo, ele era um dos anjos cobridores. Ele estava ali diante de Deus. Ele cobria a glória de Deus, não é? Era um anjo exaltado, na verdade, era o anjo mais exaltado. Ele era o chefe dos anjos, né? E veja o que ele fez, né? Ele é até interessante, deixa eu ver o próximo texto aqui. Eu não vou navegar aqui, mas você tem um outro texto lá em Isaías 14, né? Esse texto de Isaías 14, vou até ler aqui uma parte dele. Isaías 14, ele diz assim, ó. Um pouquinho antes, eu vou ler aqui, ó. Verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você que pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o que esse anjo ele queria? Esse anjo ele queria ser Deus, ele queria ser igual a Deus. Olha que coisa. Então, veja bem, qual foi o pecado que fez com que Lúcifer caísse? Qual foi o primeiro pecado que houve? Primeiro pecado, vocês sabem dizer? É ser igual a Deus, né? Exato. O pecado dele foi o orgulho. Por quê? Ele passou a olhar tudo aquilo que Deus tinha dado e ele passou a olhar como se ele fosse a fonte, né? Queria, Então veja, o que você ia falar? Pode falar. queria mais. Isso. Na verdade, ele não queria simplesmente ser maior que Deus, porque não tem como. Ele queria ser igual, né? Ele queria governar no lugar de Deus.
não é? E nós sabemos que isso não é possível. Então, veja bem, qual é o pecado mais perigoso que existe? É o orgulho, com certeza. Porque quando a pessoa se encontra numa posição de orgulho, Deus tem pouco ou quase nada a fazer por ela, porque ela não sente a necessidade de Deus, né? Então, no caso desse anjo, o orgulho fez com que ele considerasse a sua glória, o seu brilho, a sua formosura, a sua inteligência, e ele olhasse para tudo isso e falasse assim: ó, eu sou o cara, hein? Eu, na verdade, eu deveria estar numa posição maior. Então, o problema é que ele usou errado as bênçãos que Deus deu para ele. Mas ele foi criado perfeito. Sim, ele foi criado perfeito. Mas existe um negócio ruim, né? Que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele pode ser ruim se a gente não souber usar. Não, mas, na verdade, sem livre-arbítrio, sem o poder de escolher, que é o livre-arbítrio, eu não posso amar. Por quê? Se eu sou obrigado a servir, amar uma pessoa, então eu sou um escravo. Eu não tenho poder de escolha. Para eu amar alguém, eu preciso escolher. Concorda comigo? E o ser humano é assim. Os anjos são assim. Os anjos, eles têm o poder de escolher servir a Deus ou não. Por isso, o pecado se originou por meio de um anjo, que foi um anjo exaltado, mas que decidiu outro caminho. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Não? Tá bom, vamos prosseguir então. Pergunta 3, então. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Então, veja bem, vamos contextualizar aqui. Aqui fica assim, fica melhor, né? Deixa eu ver se eu... Tá cortando minha cabeça aqui? Fica melhor. Pronto, assim fica melhor. Veja bem, o que aconteceu? Deus, ele criou e tudo era bom. Tudo era bom. Tudo era perfeito. Não existia pecado. Não existia morte, tragédia. Imagina viver num mundo assim, né? Oh, que maravilha. Só que aí, esse anjo, no texto que a Simone leu, fala que ele começou a fazer, até botar aqui, ele começou a fazer o quê? Um comércio, né? Então, algumas pessoas falam assim, mas o que é esse comércio? Ó, até está aqui na minha tela. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. O que é esse comércio, né, que Lúcifer ele fez? É justamente ele pegar e semear dúvida no coração de outros anjos. Se você vai lá em Apocalipse 12, que é o primeiro texto que a gente leu, lá no verso 4 e 5, fala que Satanás, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que é um símbolo para anjos. Então, Satanás, ele conseguiu enganar Lúcifer, né? Ele era Lúcifer ainda. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Em outras palavras, de cada 3, ele enganou um. Que coisa, não? De cada 3 anjos, ele enganou um. Mas por que um anjo perfeito escolheria servir a Satanás, né? Por quê? Né? Aí que está. Só existia um governo que era o de Deus. Não existia outro. Então, Satanás, Lúcifer, né? Lúcifer significa o nome portador de luz, né? Porque ele era portador de luz mesmo. E Lúcifer, ele se tornou Satanás por escolha. Satanás significa enganador. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer um comércio de ideias erradas sobre Deus. E ele começou a colocar dúvida no coração dos outros anjos, porque ele era muito respeitado no céu. Então, ele começou a falar assim, olha, eu acho que a lei de Deus, esse negócio aí de governo de Deus, eu não concordo muito, não. Eu acho que nós somos anjos e nós somos bons o suficiente para saber o que a gente quer. Olha, se eu for o governante, as coisas vão ser diferentes, porque Deus não está certo nisso, nisso, nisso. Só que ele sabia que estava errado. Então, veja bem, Deus é tão misericordioso que ele deixou que Lúcifer ficasse no céu um tempo até que ele fosse expulso. Por isso que o texto fala aqui, ó, vou voltar aqui, ó,
Por isso que o texto fala aqui, ó, que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do seu comércio se encheu o interior de violência. Então, nessa ideia de ele pegar, né, e falar contra Deus, e semear discórdia no céu, algumas pessoas se juntaram contra ele, e ele ficou tão violento que ele quis brigar com o próprio Deus, né? Ele afrontou o próprio Deus, e ele teve que ser expulso. Veja que Deus, ele ofertou para Lúcifer, assim como ofertou para nós o plano da salvação. Mas o registro bíblico diz que ele não aceitou. Não é? Então Deus ele permitiu que o mal se desenvolvesse até certo ponto ali no céu, para que as pessoas pudessem escolher. Imagina só, surgiu um outro governante. Ninguém sabe o que é o que, né? E os adultos aí vão saber o que é, por exemplo, uma ditadura, né? Então Deus seria um ditador se Satanás surgisse, né, Lúcifer, começasse a enganar as pessoas, e aí ele fizesse assim, ó. E aí desapareceu Lúcifer. Cadê Lúcifer? Né? Veja que as pessoas o serviriam por medo e não por amor. Não é? Os anjos o serviriam por medo. Falou, puxa vida, surgiu um outro governante, a gente nem sabe se o que ele está falando é verdade ou não. Não é? E para os anjos era um mistério. Por isso que a terça parte dos anjos, eles foram enganados. Né? Foram enganados por Satanás. Então, veja bem, só para a gente resumir aqui. O que foi que aconteceu, né? Um outro governo. E aí a gente sabe, a terça parte dos anjos foram enganados, deixaram ser enganados. Né? Deus deu oportunidade para eles, mas eles preferiam ficar no lado do erro. E aí o que acontece? Deus ele criou o homem, essa terra aqui, para outros planetas também. A Bíblia diz que existem outros planetas, né? outros mundos aí que a gente não conhece, sem pecado, provavelmente. Não entrou pecado ali, só no nosso. E aí, o que Deus estabeleceu para preservar esse livre-arbítrio, né? Porque, veja bem, se eu... Tá aí, Júnior? Tô sim. Me diz uma coisa. Fala uma comida aí que você não gosta. Você odeia essa comida. Pensou muito, hein? Você Deixa é eu igual ver. eu, não tem frescura para comida, né, Júnior? É, Mas imagina só que alguém te oferece assim, olha, o que você quer comer? Eu tenho mil. Opção A, miojo. Opção B, miojo. Opção C, miojo. Você vai escolher qual? é, Só tem uma opção. Então eu sim, sou obrigado a comer miojo, porque não tem outra opção. Né? Veja que Deus, ele não é assim. Eu não sou obrigado a amá-lo, ele te dá a opção de não amá-lo. Então, a gente tem que entender o seguinte: o que é o escuro? O escuro não existe. O escuro é apenas a ausência de luz. O mal, o que é o mal? O mal é a ausência do bem, que é Deus. Então, se eu apago a minha luz aqui, ó, eu estou no escuro. Mas o escuro em si mesmo ele não existe. O que existe é a luz. O escuro é a ausência de luz, assim como o mal que existe é a ausência do bem, é a ausência de Deus. Né? Por isso que o mal surgiu. Não é? Deus não criou o mal, certo? Só que aí surgiu esse novo partido, né? Surgiu o mal, surgiu o governo de Lúcifer, que se tornou Satanás, né? Surgiu o governo de Satanás, e aí havia duas escolhas. E Deus, ele não queria ser um ditador, ele não quer, Deus não é um ditador. Então ele não vai nos obrigar a amar e servi-lo. Simplesmente existem dois caminhos e eu escolho qual eu quero. É simples assim, não é? Então, o que Deus ele fez para preservar o nosso poder de escolha, nós como seres humanos? Vamos abrir lá em Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia aí, nas primeiras páginas mesmo, bem no comecinho, Gênesis 2, o 15 até o 17.
mundo achou aí? Gente, eu tô falando muito rápido, tá dando para entender? Ficou alguma dúvida? Esse assunto não é tão fácil assim, né? De primeiro a gente pegar, né? Tem, alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Quanto mais perguntas, melhor, né? Uhum. Alguém tem aí alguma pergunta, alguma dúvida? Bem esclarecedor. Tá dando para entender? É. Ah, então tá bom. Vamos ali, ler Gênesis 2, o verso 15 até o 17. Todo mundo achou aí? Alguém quer ler? Vai. O Nico vai levar 10 horas pra você. Não quer não, o Nico não quer não. Pode ler? Pode ler aqui. 14 até o 17. 15 até o 17, desculpa. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não come a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Isso mesmo. Então, olha só como Deus é sábio, como Deus é bom. Deus, ele colocou uma árvore, né? Alguns diziam assim, a maçã, né? Não, não é maçã, tá? Deus diz que é um fruto. E esse fruto é chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nossa, que emblemático. Alguns até acham que essa árvore é uma árvore mística. Nossa, não, na verdade não. Essa árvore, na verdade, ela é simbólica. Guarda bem isso. Essa árvore, ela não tinha poderes, né? É interessante que em vários cantos, filmes, a gente vê a alusão a essa árvore aqui, né? Como se ela fosse uma árvore mística, nossa, eu comi, vai me dar poderes, né? Mas vamos entender o contexto aqui. Surgiu o pecado, né? E depois você pode ler aí o capítulo 2 de Gênesis e o 3, tá? Leia, é muito bom. Tem esse hábito de se aprofundar, de ler mais profundamente, né? Ah, esse aqui é aqui que tá dando. Deixa eu sair daqui do WhatsApp, que tá aberto aqui. Então, começou o pecado no céu. Veja bem, ó, veja bem. Começou o pecado no céu. O verso 15 que o Júnior leu, diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, né? Essa palavra guardar aí, no hebraico, ela não é somente de guardar, de proteger apenas, mas é de proteger contra influências externas. Então, o que dá a entender aí? Deus, ele preveniu eles contra o perigo. Então, inclusive o texto bíblico, ele fala que todo dia Deus vinha no pôr do sol se encontrar com eles. Imagina que maravilha. Todo dia você vê a presença de Deus. Eles vinham a Deus face a face, não é? E eles viam a Deus. E Deus, obviamente, os preveniu, não é? Falando que havia um outro governo de Lúcifer, Satanás, né? E esse governo, ele enganou de cada 3 anjos, um anjo. Era um anjo esperto, era um anjo glorioso, muito sábio, vamos dizer assim, muito inteligente. E Deus, ele falou, olha, ele vai vir aqui e ele vai tentar enganar vocês. Então, Adão e Eva, eles sabiam disso. Isso é fato. Eles sabiam porque Deus havia alertado, né? Se a gente vai para o original ali, a gente consegue ver ali Deus alertando eles no sentido de colocou o jardim do Éden para cultivar e guardar, né? Guardar das influências externas, né? Então eles sabiam que provavelmente que existia o tal do Satanás, né? E aí, o que acontece? De toda árvore eles podiam comer, só dessa aqui não. Então veja que Deus não foi injusto
Isso, na verdade, foi um teste de obediência. Veja bem, o que provavelmente ia acontecer ali? Só para a gente entender a lógica como Deus lida com o ser humano, né? Deus, ele colocou a opção de escolha, né? Então, lembra que eu falei, Júnior, você quer comer o quê? Miojo, miojo ou miojo? Que escolha que você tem aí, né? Não tem escolha, né? Igual quando você quer comprar um produto, o produto é 100, o pessoal sobe para 200. Aí depois abaixa de novo para 100. Que escolha que você teve aí de desconto? Não teve nada, simplesmente subiu, desceu. É o mais do mesmo, né? Então, Deus não é assim. Deus, ele nos ajuda para que a gente escolha, mas ele não nos deixa só com uma opção. E aí foi o caso, né? Deus, ele colocou essa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E essa árvore, o que ela representa? Uma escolha. Olha, vou deixar essa árvore aqui, mas é só por agora, porque eu quero que vocês escolham. Vocês vão ficar comigo ou vocês vão ficar com Satanás? A escolha é de vocês. Eu não vou obrigar vocês a nada. Eu quero que vocês fiquem comigo. O que ele vai trazer não é bom, é o pecado. Para eles, o pecado, né? O mal. Mas o que é o mal, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o mal? Não é? Para eles era algo totalmente desconhecido. Se eu falar aqui para o Júnior, para a Simone ou para o Nicolas, falar assim, ó, você quer estar do lado do mal? O pessoal vai falar, não, mas isso é. E a gente já está vivenciado no mal. A gente sabe o que é ruim. Sabe que não tem muita coisa que não presta. Muita perversidade, né? Muita maldade. Mas, Adão e Eva, nós temos que lembrar que eles foram criados perfeitos. Eles não tinham essa noção. Então, para que Deus pudesse preservar o livre-arbítrio deles, o poder de escolha deles, ele colocou essa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E avisou, ó, no dia que vocês comerem dela, morrerão. Aí as pessoas falam, mas como assim, né? Escolha, né? Eu não vou ler aqui, não vou ler pelo nosso tempo, mas se você vai lá em 1 Timóteo 6,16, não vou abrir, mas eu vou ler aqui, ó. 1 Timóteo 6,16. Está no finalzinho aqui da Bíblia. Né? Diz assim a minha versão, 1 Timóteo 6,16. Presta atenção, diz assim, ó. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, por que o homem ia morrer mesmo? Porque ele ia se afastar, se desconectar de Deus. Então, o homem ele foi criado imortal, ele não foi criado para morrer, né? Eu até digo assim que tem mês que a gente fica imortal, sabia? Esse mês mesmo eu tô imortal. Sabia, Júnior? Sabia, Simone? Não, Esse mês eu tô imortal, rapaz. eu não sei. Sabia, Júnior? É só até que se prove o contrário. Não. É isso aí. Esse mês eu tô imortal. O Júnior tá aí, não? Dormiu. Tô. Sabe por que eu tô imortal esse mês? Eu tô deixando desativado por causa do Breno. Ele toda hora ele vem aqui ficar falando aí pra não atrapalhar. Fica tranquilo. Esse mês eu tô imortal porque esse mês eu literalmente não tenho onde cair morto, né? Aquele mês que fica apertado, você pode falar, eu tô imortal esse mês, não tem onde cair morto, né? Já que não tem onde cair morto, continua vivo, né? Então, assim, o ser humano, ele foi criado imortal, não foi criado para morrer, né? A Bíblia diz lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, não é? Então, veja bem, a morte é a consequência da separação de Deus. E já emendando aqui, né, para a quarta e penúltima pergunta, qual foi a essência do pecado, né? Vamos ler aqui na tela, ó. Se vocês quiserem abrir aí, é o Gênesis 3, do 1 ao 6. Vou abrir aqui também, né? Gênesis 3, do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 até o 6. Achou muito. Ó, também. Nossa. Primeiro da Bíblia.
Acharam aí? Gênesis 3, tá? Sim, sim. Posso ler aqui? Pode. Diz assim na minha versão, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Verso 2. A mulher respondeu à serpente: Das árvores do jardim podemos comer. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que ele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como os dedos, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, Deus deu marido. Deu para entender aqui o texto, né? Tem alguma dúvida? Deu, deu. Deu, né? Então, veja, como é que Satanás ele foi? Ele não foi pessoalmente, ele usou uma serpente, né? Por isso que o texto que o Júnior leu ali, primeiramente, em Apocalipse 12, fala que Satanás é a antiga serpente, fazendo referência a isso, né? O próprio nome Satanás significa enganador, né? Então é o que ele faz de melhor, é enganar, né? E aí, veja aqui, ó, olha só, não sei se você parou para pensar nisso. Eva já sabia da existência de Satanás. Isso é um ponto, ela já sabia. Eva também já sabia que serpente não fala, não é? E aí ela começa a falar, né? E aí o que acontece? Falar com a serpente. A serpente ela fala, ela começa falando assim, ó, torcendo o que Deus diz. O que é que Satanás faz? Ele torce o que Deus diz. Ele quer torcer o caráter de Deus, torcer as coisas. Então ele falou assim, olha, Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim, não é? Que ele queria provocar Eva. Olha, Deus falou para vocês não comerem nada, vocês estão passando fome aí. Aí Eva falou, opa, pera lá, não é bem assim. A gente pode comer de qualquer árvore, só dessa aqui que não. E aí, porque se a gente comer, a gente morre, né? A gente vai estar escolhendo o outro lado do mal. Aí a serpente, ela fala assim, olha, você não vai morrer não. Certamente você não vai morrer. E digo mais, você não vai morrer porque Deus ele não quer que você coma essa fruta, né? Deus não quer que você coma essa fruta porque, olha aqui, ó, ela é bonita. E essa fruta vai te fazer igual a Deus. Aí Eva já falou, como assim vai fazer igual a Deus? Vai me fazer igual a Deus? Olha, ela vai te fazer igual a Deus porque você vai saber, você vai conhecer tanto o bem quanto o mal, igual Deus conhece, né? Veja que nessa parte ele falou verdade, né? A parte que não ia morrer, não, mas Satanás ele torce as coisas, ele junta uma verdade com a mentira, né? E ele torce as coisas. E ele falou assim, ó, você não vai morrer não, né? E Deus ele sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer o mal. Deus sabe, Deus conhece tudo, né? Deus sabe de tudo, né? Então Deus sabe as consequências do mal desde o início, né? E a mulher viu que a árvore era boa, foi lá e comeu e deu para o marido. Né? Então, veja que lição importante, né? Muitas vezes nós ficamos aí argumentando com o tentador, com Satanás. Ah, mas, né? Eu gosto de fazer isso e tudo mais. Qual que foi a essência do pecado? Foi a rebeldia. Eva deixou de confiar em Deus. Ela confiou na palavra de uma serpente que ela nunca tinha visto. Né? Então a serpente foi lá e falou algo agradável. Ele colocou o desejo que ele mesmo tinha, Satanás, porque ele não queria ser igual a Deus. E ele vendeu isso, ó. Se você comer esse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Come aí que é bom. Eu tô comendo e não morri. Você entende? Então, até alguns falam, né? E é verdade. O pecado não é algo ruim, não. Tá? Quando você está fazendo ali,
Nossa, é uma maravilha, né? É bom, só que ele mata, ele engana e ele destrói, não é? Então, é aí que tá. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Satanás ele não é trouxa, ele vai dar aquilo que a gente gosta. Se eu gosto de mentir, ele vai falar, não tem problema, mente aí, não tem problema não, é só uma mentirinha. Né? Se eu gosto de pegar aquilo que não é meu, se eu gosto de cobiçar as coisas alheias, cobiçar outras coisas, se eu gosto enfim, né? Ele vai me dar aquilo, ele vai me oferecer aquilo. E foi o que ele fez com Adão e Eva. Então, a essência do primeiro pecado foi literalmente a rebeldia. A árvore era só um símbolo para eles poderem escolher a quem servir, né? Porque senão, ô Júnior, você vai comer miojo? Opção A, miojo. Opção B, miojo. Opção C, miojo. Não tem escolha. Se Deus não tivesse dado a eles o poder de escolha, Satanás poderia ter falado assim. Ah, então é fácil, né? Não tem escolha. Então Deus ele dá para mim, para você o poder de escolha. Se nós vamos querer amá-lo e servi-lo, ou se queremos amá-lo e servir Satanás. Não tem dois. Tem o bem e o mal. A vida e a morte. Não tem dois caminhos. Ah, mas e se eu não escolher nenhum? Automaticamente você já está do outro lado. Automaticamente, se eu não escolher a Deus, automaticamente Satanás ele já toma guarida. Fala assim, isso aí é meu. Né? Porque só existem dois lados, né? Então, penúltima pergunta, né? O que é o pecado? A Bíblia diz assim, ó, em 1 João 3,4: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Em outras versões diz assim: aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Então, o pecado, na verdade, ele é a transgressão da lei de Deus, né? O que é a lei de Deus? O que vocês acham que é a lei de Deus? Nós vamos estudar sobre isso, né? Mas só para ver o que vocês acham aí. Os E aí? mandamentos, talvez? Como é que é? Os mandamentos, sei lá. Ah, mandamentos, né? Não vamos estudar sobre isso, né? Só estou querendo instigar, né? Será que é os mandamentos, né? O que é a lei de Deus, né? A lei de Deus é o caráter de Deus, né? Deus é amor. Veja que você nunca ia estar lá no céu, aí você chega lá, um anjo vai lá e pega assim, prepara assim, dá um tapa bem dado no outro. O anjo não se agride, o anjo não xinga, o anjo não fala palavrão, o anjo não cobiça a mulher do outro, o anjo não rouba o que é dele, não é? O anjo que está lá, ele não tem pecado. Por que ele não tem pecado? Porque ele não transgride a lei de Deus, que é a lei de amor, né? Vamos falar disso. Mas a lei de Deus é algo muito amplo, porque é o caráter de Deus. E é contra isso que Satanás ele se rebelou. Ele se rebelou também contra o caráter de Deus, dizendo que o que ele poderia trazer era melhor. Então, o pecado nada mais nada menos é a transgressão da lei de Deus, né? Transgressão da lei de Deus. Vamos estudar mais sobre isso, mas isso que é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, né? Então, toda vez que por exemplo, Lúcifer, né? Ele foi orgulhoso, né? Olha só, até separei aqui, ó. Quais foram os pecados de Lúcifer, né? Lúcifer, ele foi orgulhoso, ele também mentiu, então orgulho, mentira, rebelião, ciúme e cobiça, né? Vários pecados ele cometeu e ele não quis se arrepender. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, última pergunta, né, do nosso estudo de hoje: qual é a consequência do pecado e qual é a resposta de Deus a todo mal, né? Olha só, vou abrir aqui em Romanos 6:23. Romanos 6:23, nosso último texto de hoje. Se vocês puderem abrir aí também. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Na versão do Nicolas aí, está na página 1060. Na versão do Nicolas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, nosso Deus.
Amém. Romanos 6, verso 23. Acharam aí? Já. Já, né? Alguém pode ler? Você vai ler, Nicolas? Ah, Nicolas tá Pode ler, que o Nicolas tá preguiçoso. Tá preguiçoso hoje, Nicolas? Botei pra mãe. Passa conta. Ah, entendi. A janta tava boa, né, Nicolas? Deu sono, né? Nicolas. Romanos 6, 23. Eu vou ler aqui então. Olha o que diz aqui a Bíblia, olha. Porque o salário do pecado é a Morte. morte. Mas, que bom que tem um mais aí, hein? Pessoal, se fosse só isso, o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu, já era, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, que interessante. O homem pecou, certo? Já parou para pensar por que ele não morreu na hora? Adão pecou, a Eva pecaram. Por que eles não morreram na hora? O que vocês acham? Tem coisa que a gente não pensa muito, né? Simples. Eles não morreram na hora porque Deus, ele quis dar a oportunidade de eles se arrependerem. Então, esse mas aqui é muito importante. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Ah, Marco, né? Eu tinha um amigo que falava assim, mas não é justo da parte de Deus, né? Não é justo, por que Deus nos estabeleceu outro caminho, né? Para a gente seguir além dele. Simples assim, ó. Todo mundo tem celular, né? Então é fácil, né? Tem um celular aqui, supor que meu celular está descarregado, e eu estou lá desesperado para ver meu zap, né? Ver meu YouTube ali, o que for. E aí eu quero ver o celular, só que eu estou num lugar no meio do mato que não tem tomada, não tem energia elétrica. Eu vou conseguir usar o celular, descarregar ele? Não, não adianta. Por quê? O celular depende de energia elétrica. E o ser humano, para ele viver bem, para ele não morrer, a imortalidade vem de Deus. A vida vem de Deus. Então, eu querer ter vida sem Deus é a mesma coisa que eu querer carregar meu celular sem energia. É a mesma coisa que eu querer matar a minha sede com Coca-Cola, né? Alguém já fez isso? Você até passa a sede, mas não vai te ajudar, não. Uma hora você vai ter que tomar água, senão, se você não tomar água, você morre, né? E com Deus é a mesma coisa. Então, desconectados de Deus, o pecado entrou, não é? E como diz lá em Isaías 59, verso 1 e 2, o pecado ele faz o que conosco e Deus? Separação. Por isso que a gente não pode ver a Deus agora, tá? E Deus deixou sua palavra para nós podermos conhecê-lo. Então, veja bem, lembra que eu falei do começo, por que Deus permite o mal, né? Veja que Deus ele já nos deu o plano da salvação. Mas existem dois caminhos. Existe o caminho de Deus e existe um caminho errado. E muitas vezes nós nos sentimos em pedaços, porque o mundo parece que nos esmigalha, nos tira tudo. Mas existe esperança, porque o dom gratuito de Deus, ou seja, é a vida eterna. Deus deu de graça para a Simone, para o Nicolas, para o Júnior, para mim, a vida eterna. Então, só não vai para o céu quem não quiser. Né? Só não vai para o céu, só não tem uma vida restaurada quem não quer. Não é? Então, o que nós temos que fazer, então, em vista desse assunto, né? Para a gente escolher certo, porque só tem dois caminhos, né? Primeiro, permanecer na presença de Jesus. Né? Também não devemos brincar com o pecado, porque quando a gente brinca com o pecado nos engana e nos faz escravos. Né? Então não devemos brincar com o pecado, porque o pecado é que trouxe toda a desgraça que nós vemos nesse mundo. É culpa do pecado.
nós também temos que orar para Deus nos ajudar a não cair em tentação, né? Então, temos que orar para que Deus nos faça fortes. Também nos ajudar a resistir a Satanás. Por quê? Porque Deus nos dá esse poder, não é? Veja bem, aqui nós estamos resumindo, deixa eu passar aqui, nós estamos resumindo algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque, resumidamente, o que nós temos que fazer? Escolher o nosso lado. Algumas pessoas dizem assim, eu sou muito jovem para escolher, ou eu coloco alguma desculpa, né? Nós só temos o dia de hoje, né? E sabendo do grande conflito entre o bem e o mal, qual que tem que ser a nossa decisão? Temos que entender a gravidade dele. Então, o mundo está do jeito que está, porque o pecado é terrível, né? Que lado nós vamos seguir? Que lado nós vamos escolher? Nós temos que escolher nos juntar ao exército de Deus, de Jesus, e entregar a nossa vida, para não permitir que o diabo entre na posse da nossa vida. Então, esse é o mais importante, né? Uma vez um homem, ele tinha lá a sua casa, e ele, um dia o diabo foi na casa dele. Isso é uma história, tá, gente? É uma ilustração, tá? O diabo foi na casa dele e levou um prego. E falou, olha, eu quero colocar esse prego na sua casa. Ele falou, não, vai embora. E todo dia o diabo ia lá e falava assim, ó, é só um preguinho, deixa de ser fanático, deixa de ser quadrado, eu vou embora. Não, não vem aqui não. Não vem, para de encher meu saco. E pela insistência do diabo, né, aquele homem falou, olha, é só o prego? Ah, é só o prego. Ah, então tá bom. Entra aí, coloca o seu prego lá e vai embora. Então tá bom. Aí o diabo foi lá, pegou o prego, colocou ali na parede e pregou. Falou assim, pronto. Aí, ó, tô indo embora. Pronto, já pregou seu prego? Já. Assim, ó, mas o prego é meu, viu? E eu posso pendurar nele o que eu quiser. Trato é trato. E aí ele pegou, tirou do bolso uma pedação de carniça e deixou lá. Foi embora. Resumo da história. O que aconteceu? Por conta do fedor da carniça, ninguém aguentou ficar na casa. Né? O prego não era do diabo, né? É assim que ele faz. Então ele não chega assim na nossa vida, pro Júnior, para mim, para Simone, pro Nicolas, ele não chega assim, ó, você vai me servir, tá? Não, ele não faz isso. Porque se ele fizer isso, as pessoas vão ficar com medo. Então o que ele faz? Ele dá algo que a gente gosta, e fala assim, olha, tem mais de onde vem esse aqui, viu? E aí a gente vai ficando escravo do pecado, às vezes escravo daquilo que a gente vê, algum site impróprio, escravo daquilo que a gente ouve, escravo daquilo que a gente fala, escravo daquilo que a gente faz. Isso vai nos distanciando de Deus e nós ficamos escravos do pecado. Mas a boa notícia é que se nós quisermos hoje, há esperança para nós, há esperança para que a gente possa realmente entregar a nossa vida a Jesus e ter uma vida restaurada. Eu queria agora compartilhar aqui uma música para a gente finalizar. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Sabia que se você começar a sua pós-graduação hoje, pode contar Pagando em 6 meses na desconto. Pronto. Peraí, deixa eu voltar. Vê se vocês conseguem ouvir o meu som. Vê se dá certo. Dá para ouvir? Não, né? Dá para ouvir aqui, pessoal? Tá dando não, Marcos. Tá? Não, não tô conseguindo ouvir, não. Tá, deixa eu ver. Tá. Esse aqui é um pouco diferente. Não deu, eu mando pro WhatsApp. Não tem problema. Peraí. Tá. Vê agora. Dá agora? Vamos. Dá para ouvir?
Você tá ouvindo o quê? É, Não. não, né? Tá. Dá mais uma última vez para depois. Vou tentar mais uma última vez aqui, peraí. Esse aqui tá um pouquinho. Acho que não vai dar, né? Share sound. Tá. Não vai dar, mas. É o que eu queria, acho que não vai dar certo. Deixa eu ver. Não, não vai dar. Vou tentar a última vez aqui, mas. Ah, danadinha. Ah, achei você. Ó, agora que vai dar. Fala aí se deu certo. Deu certo? Agora deu certo, né? Sim. Ah, Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz, já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Onde caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz.
quem já chorou ao perceber que é pecado, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Muito bem, terminamos então o nosso estudo. Vamos orar aqui então, para a gente finalizar. E que eu tô... Vamos orar então. Vocês conseguem me ouvir aí? Não? Consegue, né? Consigo. Vamos orar então. Querido Deus, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia e sobre o quanto o Senhor está buscando, Pai, a cada um de nós. O mal entrou nesse mundo, mas ele é passageiro, porque o Senhor está voltando, Pai. E o Senhor pede de nós hoje uma decisão. O Senhor, Pai, nos ajude a todos os dias, logo pela manhã, a gente estudar a nossa Bíblia, Senhor. A gente ter comunhão, a gente orar e falar com o Senhor, escolhendo o caminho que nós vamos seguir a cada dia, Pai. Nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo, porque o Senhor quer restaurar todas as coisas. O Senhor vai restaurar o bem e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. A gente vai continuar estudando aqui, mas a Bíblia diz que não haverá mais morte nem tristeza, nós vamos estar para sempre com o Senhor no céu. Por isso, Senhor, nos ajude, Pai, a viver em vista disso, transforma a nossa vida. Se nós temos hoje algum pecado que tem nos afastado de Ti, algum pecado que nós temos acariciado, que nós temos ele como um bichinho de estimação, mas que na verdade ele destrói a nossa vida, tem destruído os nossos relacionamentos, tem destruído, Senhor, os nossos sonhos, tem destruído o nosso relacionamento com o Senhor, de forma que a gente não consegue ver o Senhor como o Senhor realmente é. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que em nome de Jesus, hoje haja salvação na nossa vida. Nós estamos entregando nossa vida a Ti, meu Pai, e que o Senhor possa recebê-la, porque o Senhor disse que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor separa, o Senhor joga fora. Pelo contrário, o Senhor está de braços abertos para nos receber. O pecado entrou no mundo, mas onde abundou o pecado, superabundou o seu amor. E por isso estamos aqui, Senhor, para agradecer e para entregar nossa vida a Ti. Estamos agradecidos, Pai, porque o Senhor vai acabar com todo o mal e já não demora, Pai. Continua guiando nossa vida, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, meus queridos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. O Douglas chegou aí Estava trabalhando, né, Douglas? Chegou aí nos 45 do segundo tempo. Mas obrigado por você ter entrado aí também. Tá bom, meu amigo? Pessoal, Deus abençoe vocês. Um grande abraço no coração. Semana que vem a gente continua. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tava aqui com a câmera fechada. Tchau.